Paulo. Que legal, Lê. Fico tão feliz de tu estar aqui conosco. Só queria, antes de começar a ministrar, explicar algo para vocês, ó. Nós vamos fazer da seguinte maneira. É, eu e o Marcos estivemos conversando, a gente fez o primeiro encontro há 2 terças-feiras atrás e fez um encontro na semana passada. E esse é o terceiro encontro. Como tem muita gente que está chegando agora, a gente vai retomar alguns pontos, né? Que a gente já meio que pincelou nas outras aulas. A gente não vai repassar a primeira aula, mas a segunda, e vamos dar continuidade hoje. Então, nós combinamos assim: uma aula, né? Um encontro. Aqui uma live vai ser eu que vou ministrar, o outro vai ser o Marcos. Então, semana que vem, quem vai estar aqui, né, falando mais vai ser o Marcos. Então, nós vamos estar sempre juntos, né? O Marcos, o meu esposo. Então, nós vamos estar aqui sempre juntos. Um pouco ele fala, um pouco eu falo, uma semana, outra semana o outro, mas porque assim a gente consegue concluir mais os assuntos, tá bom? Então, nós começamos falando na semana passada, na primeira semana, eu vou passar tópicos bem rápido para aqueles que não estavam, né? Nós começamos há 2 semanas atrás conversando sobre o fato de que no casamento nós adquirimos uma dívida. E, na verdade, muitos não compreendem isso, que você casa com o objetivo de cumprir uma missão na vida de alguém. E nós podemos depois estar enviando o vídeo para aqueles que não assistiram a aula 1, tá? Então, nós vamos falar, nessa aula a gente falou sobre a facilidade de perceber os erros dos outros versus as dificuldades de você enxergar os seus próprios erros, né? Que é aquele versículo do argueiro, aquele versículo, né, que a gente tem essa tremenda dificuldade de enxergar a nós mesmos, né? Então, a gente trabalhou um pouquinho esse tópico. E nós também trabalhamos a questão do governo da alma, que nós precisamos deixar de ser governados pela nossa alma, que é a nossa mente, que é a nossa vontade, que são as nossas emoções, né? As nossas razões. E nós precisamos o quê? Viver, buscar uma vida sobre o governo do espírito. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando ali. Ah, o pessoal está falando que está cortando. Tá, ok, vamos arrumar. Melhorou? Ok. Obrigada por ter avisado, tá, Cassiana? É que a câmera já foi mexida aqui várias vezes, né? A gente tá tentando ainda, estamos aprendendo, né? Tá todo mundo aqui em processo. Alguns estão aprendendo mais uma área, outros mais outra. Estamos todo mundo crescendo e aprendendo junto, tá? Mas o que nós estávamos falando? Que nós precisamos o quê? Buscar o governo do Espírito. O que é o governo do Espírito? É a verdade de Deus, é a vontade de Deus, é o plano original de Deus para as nossas vidas, tá? Também nós comentamos que nós fomos gerados primeiro no coração de Deus e que ele escreveu antes de soprar o nosso espírito no ventre da nossa mãe, ele já tinha nos gerado nele e escrito uma história para cada um de nós, né? E aí a gente fez aí uma reflexão na aula 1, perguntando por que nós não temos vivido essa história, quais são as escolhas que nós temos feito e tudo mais. Fizemos essa reflexão. A ministração da semana passada, eu vou trabalhar alguns tópicos hoje. Então, eu não vou repassar, vou trabalhar dentro, né, da ministração. Então, eu não vou repassar os tópicos para vocês para a gente ganhar tempo, porque aqui o tempo voa, tá bom? Então, para quem ainda não conhece o nosso ministério, eu e o meu esposo, nós trabalhamos há 21 anos, né, com aconselhamento familiar, com palestras, preparando também jovens solteiros para o casamento, né? Tratando as feridas da alma, tanto de quem já está casado, quem está solteiro, trabalhando a questão da paternidade, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho. O que nós percebemos durante esse período aí de mais de 20 anos, né, de caminhada juntos? Nós percebemos que as pessoas, mesmo sendo cristãs, nós estamos falando aqui de pessoas cristãs, elas, quando casam, elas estão sempre buscando um nível de realização
pessoal. Elas estão focando em si mesma, ou seja, elas casam para ser feliz. Então, só que esse, na verdade, é o maior erro que um ser humano pode cometer. Porque não vai dar, como diz meu marido, vai dar ruim, não vai dar certo. Por quê? Porque você está depositando a tua felicidade na vida de outra pessoa que ela é tão falha quanto você. Então você está colocando a tua esperança, depositando, dizendo assim, olha, faça-me feliz, quando na verdade você deve já entrar completo em Deus para fazer o outro feliz. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que hoje, para a gente estar aqui, lá atrás, eu e o Marcos casamos nesta condição. Nós casamos buscando a felicidade no outro e nós demos com a cara no muro. Só que, à medida que nós fomos aprendendo a palavra, a gente começou, primeiro, a gente não tinha onde buscar aqui em São José. A gente começou a fazer cursos, a viajar, ir para Joinville, para Curitiba, buscando treinamentos, cursos para a área, né, para a restauração da nossa casa. Primeiramente, o interesse foi pessoal, para a nossa vida. E eu quero que você que está aqui, você entenda que para você viver a plenitude de Deus na sua vida, você vai precisar colocar tudo que você tem, tudo que você acredita que é de valor, você vai ter que investir naquilo. Por exemplo, no nosso relacionamento, durante muitos anos, mesmo com condições difíceis financeiras, porque nessa época a gente estava capenga em todas as áreas, inclusive na financeira, o dinheirinho que a gente podia, a gente investia no nosso relacionamento. Então, você vai ter que investir, você vai ter que decidir aonde está o teu tesouro. Porque onde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Isso quer dizer que ali vai estar o investimento do teu tempo, do teu dinheiro, do teu esforço. Então, se você é solteiro, por exemplo, você vai investir isso no teu relacionamento com Deus. Porque a garantia para um casamento bem-sucedido, para uma família abençoada, é o nosso relacionamento com Deus. E é sobre isso que nós estávamos falando. O que vocês precisam entender é que o plano original de Deus é que nós, cada ser humano, você que está aí me ouvindo, seja primeiramente completo no Senhor, para que você possa se relacionar com alguém. Então, uma pessoa solteira, e a gente brinca do solteira com o sou inteira, ela tem que ser inteira primeiramente. Ela vai ter que, sendo saudável, sendo completa no Senhor, ela vai ter, depois disso, somente depois disso é que ela vai encontrar uma pessoa solteira, sou inteira, completa no Senhor. E aí sim eles podem se unir e estabelecer uma aliança em Deus. Por quê? Porque eles vão casar para viver o propósito. Então, se você não trata o teu passado, e aqui nós estamos falando para casados e para solteiros, nós temos aqui diversos solteiros. Se você não tratar o teu passado, o conselho nosso é: nem namore. A primeira coisa que você precisa fazer é tratar o teu passado, ok? Então, por quê? Porque quando você casa nessa visão de completude no Senhor, de entender quem você é, a sua identidade, o seu destino, você vai casar para abençoar a vida de outra pessoa e não para ser feliz, como nós tínhamos falado lá no início. Então você precisa entender que, primeiro ponto, o casamento ele não foi projetado para lhe satisfazer. Não importa se você é solteiro ou se você é casado. Você precisa, para entrar no casamento, você precisa entrar com esta visão de que o casamento não foi projetado para lhe satisfazer. O casamento, Deus, quando ele une dois, ele desenvolve uma equipe para ele. Que é aquilo que a gente falou lá na semana 1. Adão era completo quando Deus criou Eva. Adão não sentiu falta de nada. Deus partiu do coração de Deus criar Eva. Foi ele que disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma auxiliadora que lhe corresponda. E aqui é interessante porque eu não falei, acho que isso na semana 1, mas auxiliadora é o mesmo termo que é utilizado para
Deus, quando ele aparece como auxílio para o seu povo ali no Velho Testamento. Todas as vezes que aparece Deus como ajudador, Deus como auxílio, é a mesma palavra em hebraico que é utilizada para auxiliadora. O que isso quer dizer? Que eu e você, mulher, somos o Espírito Santo. Nós temos o papel do Espírito Santo na nossa casa. E você precisa entender isso o quanto antes. O teu lugar de auxiliadora, de Espírito Santo. Você é a pessoa responsável por relacionamentos na tua casa. Relacionamentos, quando eu digo, é comunicação, ok? Mas isso aí a gente vai conversar melhor num outro dia. Mas senti vontade de pincelar isso hoje. Então, vamos ver aqui o que eu poderia falar. O que nós temos visto na prática com relação a tudo isso que eu falei até agora? Que na prática isso não tem acontecido. Isso não aconteceu comigo e com o Marcos. Isso provavelmente não aconteceu com 99% das pessoas, inclusive cristãs. Por quê? Porque elas estão buscando a sua identidade no outro, quando na verdade ela já deveria estar completa. E o que nós vemos? Nós temos visto o quê? Que foi aquilo que nós tratamos semana passada. Uma mentalidade parasita. E hoje eu vou explicar melhor um pouquinho o que é essa mentalidade parasita. Eu vou tentar narrar rapidamente aqui uma historinha que eu escrevi para que você entenda o que é a mentalidade parasita. E que normalmente isso acontece com todas as pessoas. Aconteceu comigo, aconteceu com o Marcos. E eu gostaria que, à medida que eu fosse narrando, você se identificasse, você tentasse, né, ver aonde você se encaixa nessa narrativa. Né? Então, assim, ó, duas pessoas com mentalidade parasita. Então, nós vamos usar aqui o exemplo de quê? De duas pulgas. Então, quando as duas pessoas que não sabem, que não são completas no Senhor, a mentalidade parasita é justamente essa, de casar para ser feliz, de você não estar completo em Deus. Então, quando duas pessoas com mentalidade parasita, o Marcos e a Miriam, se conhecem, o que acontece? Eles se apaixonam. Primeira coisa que acontece, eles se apaixonam. E eles passam a estar cegos por um tempo. Por quê? Porque eles estão cegos pela paixão. E a psicologia já estudou e já conseguiu chegar, através de estudos empíricos, à conclusão de que a paixão, ela dura no máximo 2 anos. No máximo 2 anos. Há casos que dura 2 meses, 6 meses, 1 ano, mas dura no máximo 2 anos. Só que quando nós estamos apaixonados, nós ficamos cegos. A gente só é como se a parte fisiológica e a emocional dominasse os nossos sentidos. Então o coração dispara, você acorda pensando naquela pessoa, você dorme pensando naquela pessoa. E quando a gente casa acreditando no quê? Que a gente encontrou uma fonte, alguém que vai ser uma fonte para nos fazer feliz, que é a visão da pulga e do cachorro. Então, eu achei que o Marcos, eu costumo brincar que eu encontrei um salvador quando eu casei. Eu achava que o Marcos ia ser o meu salvador e não Jesus. Então, eu vi nele alguém que poderia ser uma fonte de vida para mim, que iria me fazer feliz. Só que qual que é o problema? À medida que a gente vai, né, se relacionando, a paixão vai embora e aí o amor é totalmente diferente da paixão. O amor é enxergar todas as falhas e você decidir amar, que é o que Jesus, né, quer que nós façamos no relacionamento. O que é que a gente faz? A gente esquece de que a gente casou com uma bagagem, que eu brinquei aqui na primeira semana, que eu disse que era um enxoval, que é a bagagem emocional. Muitas pessoas levam, a maioria das pessoas levam uma bagagem negativa e não sabem disso. Só que à medida que eles vão se relacionando, vão se conhecendo, a paixão então acaba. E normalmente, aquela pessoa, aquele defeitinho que você enxergava que era deste tamanhinho, o que vai acontecer? Eu costumo brincar que vira uma árvore. Estronda, uma árvore imensa.
uma árvore com as raízes enormes no meio da cozinha. E todas as vezes que você tem que passar do quarto para a cozinha, da cozinha para o quarto, você tá lá e você vê aquela árvore. Não tem como evitar. Mas a questão toda é, o que a gente ouve das pessoas quando a gente vai aconselhar elas? Ah, que ele mudou, que ela mudou. Depois que nós casamos, ele não é mais o mesmo, ela não é mais o mesmo. Mas isso não é a verdade. A verdade é que esses defeitos sempre estiveram lá. Só que por causa da paixão, você não enxergava. Então, o que acontece? Logo, logo, a pessoa que casou ou que está se relacionando com essa pessoa, ela vai se sentir mais ou menos feliz do que quando ela casou. Ela vai se sentir, digamos assim, eu tenho meio copo d'água. Eu preciso dividir, eu tinha antes de casar, eu preciso dividir com o Marcos, eu vou pegar esse meio copo d'água e eu vou ficar com um quarto de água, ao invés de meio, de metade. Então eu já não era cheia, eu não era completa. Quando eu caso, eu tenho que dar o pouco que eu tenho para ele. Eu vou me sentir mais ou menos feliz depois de casada, depois de um tempo de relacionamento. É óbvio que eu vou me sentir menos feliz. Por quê? Porque eu achei que eu iria ser feliz. E o que aconteceu? Eu casei com um parasita como eu, que está buscando em mim a felicidade. Então, ele está tentando buscar para ele a felicidade. E isso, assim, é uma coisa tão interessante, porque um relacionamento alimentar, ainda que um seja saudável, completo, e o outro seja essa pessoa parasitária, com essa visão parasitária, é interessante assim, ó, que alimentar um parasita é um saco sem fundo. Essa pessoa ela nunca vai estar satisfeita. Por quê? Porque o que ela precisa, homem nenhum pode dar. Nem homem, nem mulher, ninguém vai conseguir suprir essa parte emocional. Porque isso é exatamente aquilo que nos desconectou com Deus lá no princípio. E é onde nós precisamos, na verdade, nós precisamos buscar voltar ao princípio, né? E como o Marcos disse semana passada, o que vai acontecer? Logo esse relacionamento vai ficar cansado e você vai precisar de uma nova fonte de vida, uma nova fonte de alegria. E às vezes pode ser um filho que nasceu, às vezes pode ser a tua profissão, às vezes pode ser o teu ministério, pode ser o futebol com os amigos. Você vai buscar ser feliz em alguma coisa ou outra pessoa. E esse relacionamento, ele vai ficando um relacionamento de fachada. Ele vai ficando um relacionamento onde o casal vive dentro da mesma casa, mas eles são apenas, às vezes, amigos ou têm, tipo, algumas coisas em comum. Mas, na verdade, todas as áreas deles começam a andar capenga. Eles não têm acordo na educação de filhos, eles não têm acordo nas finanças, eles não se dão nem na área sexual, porque um busca no outro ser suprido, ao invés de você se doar. E aí o que vai acontecer? Vai ser frustrante para ambos, quando na verdade, se você tivesse sido sarado, todas essas coisas, antes de se relacionar, todas essas coisas não iriam, né, voltar de uma maneira tão forte, né, ou aparecer dentro do teu relacionamento. Vamos falar um pouquinho sobre essa visão parasitária? O que caracteriza uma pessoa que tem, né, essa visão parasitária, que ela é um parasita? Então eu vou ler algumas coisinhas aqui para vocês, ó. Uma pessoa com visão parasita, primeiro, ela sempre vai agir buscando o quê? A preservação de si mesma. Ela sempre vai buscar as coisas que interessam a pessoa dela. Quando ela fizer escolhas, ela vai fazer escolhas baseadas sempre aonde? Nos anseios da alma dela, nos medos, ela vai utilizar escudos, ela vai agir com uma visão de fuga na hora do conflito. Por quê? Porque ela sempre vai buscar soluções imediatas para os seus problemas. Então isso é muito forte. Por quê? Porque ela vai ter a sua felicidade pessoal, a sua realização pessoal como a prioridade. Agora, e ela... Ah, desculpa, vou continuar. Ela também, o que ela é? Reativa aos erros das pessoas. Ela é reativa às falhas, às fraquezas das pessoas. O amor dela é condicional. Ou seja, tem que demandar muito pouco dela mesma, dela morrer, dela ir para a cruz, dela renunciar
a si mesma. Esse é o relacionamento ideal para ela, porque daí ela tá feliz, né? Então, eu e o Marcos, quando casamos, os dois eram, né, parasitas. Eu mais, com certeza. Eu era mais que ele. Deixa quieto. Então, assim, ó, já em contrapartida, uma pessoa, quando ela é completa, quando ela é sarada no Senhor, quando ela sabe quem ela é, né? Quando ela já foi religada ao Senhor, qual é a característica dela? Primeiro, ela sabe quem ela é. Ela sabe o valor que ela tem. Ela não vai depender das outras pessoas, do que as outras pessoas vão fazer por ela, para que ela saiba quem ela é. E ela também não é dirigida pelos seus medos, pelos seus anseios, pelas suas necessidades. Ao contrário disso, ela sempre vai ter no coração dela buscar algo maior e algo a longo prazo. Ela não vai querer resolver as coisas imediatamente, do tipo, deu problema aqui, qual é a melhor solução? Faz isso, tapa um buraco. Não, ela sempre vai pensar, se eu fizer isso lá na frente, porque ela não vai agir pelas emoções dela, ela sempre vai estar buscando a vontade de Deus. Então ela sabe exatamente qual é o seu valor e qual é o propósito pelo qual ela foi criada. E ela sempre, as decisões dela, as escolhas dela, as atitudes dela, sempre vão estar caminhando em direção a isso. Né? Então, quando ela passar por uma aprovação ou alguém pisar no calo dela, ela vai respirar e ela vai pensar, não, eu não vou deixar essa pessoa determinar a minha identidade. Porque quando você reage a uma pessoa, você dá para ela um poder. Você, na verdade, está idolatrando ela. Quando ela define quem você é, a tua atitude, a tua reação, a tua postura, o teu comportamento, ela está definindo quem você é quando você reage a ela. Então, isso é muito importante você pensar hoje, né? Então, as escolhas vão ser fundamentadas na palavra de Deus, na vontade de Deus, no propósito de Deus. E ela também sempre vai conseguir ser uma pessoa que governa a sua alma, ela vai ser proativa. Ela vai abençoar as pessoas à volta dela, seja marido, seja filho, seja irmão, seja tio, seja cunhado. Ela vai abençoar essas pessoas, mesmo que ela consiga enxergar o erro dessas pessoas, mesmo que ela enxergue as falhas, mesmo que essa pessoa pise no calo dela, ela ainda assim vai conseguir ser uma pessoa abençoadora, porque ela não vai permitir que essa pessoa determine a identidade dela. Ela vai saber quem ela é e ela vai transbordar quem ela é para o outro. Então, isso é algo que eu aprendi no Senhor e tenho vivido, né? Então, assim, quando eu paro para pensar em tudo isso, eu lembro desse entendimento que Deus me deu no meu espírito. Por que eu tô falando no meu espírito? Porque aqui a gente entra no que a gente comentou lá no nosso primeiro encontro. O governo da alma e o governo do espírito. Deus quer falar conosco, mas às vezes o que acontece? A gente só ouve aqui com a nossa mente, quando na verdade o Espírito Santo quer comunicar a verdade dele no nosso espírito. E quando ele consegue comunicar no nosso espírito, é aí que a palavra cai, a semente cai num solo fértil. E aí que ela traz mudança, ela traz transformação. Então não adianta ficar só no nível da alma, do sentimento. Se a palavra cair nesse lugar, logo vai vir o passarinho e vai levar. Então hoje Deus ele quer mostrar para você, ele quer falar com você, ele quer dizer, filho, é assim, filha, é assim. Ele quer nos ensinar, mas ministrando no nosso espírito, no nosso coração. Eu vou falar só mais de 2 coisinhas e a gente vai encerrar por hoje, tá? Quando nós compreendemos essas coisas no espírito, quando Deus comunica e a gente consegue enxergar que essa pessoa somos nós, essa pessoa de visão parasitária, a gente começa a entender o quê? Que existe uma batalha a ser enfrentada para sair deste lugar parasitário. Para que a gente venha viver esta vida de completude, esta vida de liberdade em Deus, aonde a gente vai viver a vontade dele e não permitir que as pessoas determinem o nosso destino, o nosso futuro, né? Então, tem 2 coisas que nós vamos ter que aprender a lidar. A primeira qual que é? Com os nossos medos e inseguranças. Que medo e que insegurança? Medo de não se sentir amado,
Medo de não se sentir valorizado. Por quê? Porque quem é complexo, eu acabei de falar que sabe quem é. Então, uma pessoa que quando ela está do lado da outra, ou quando ela vai namorar, ou quando ela está buscando um relacionamento, se ela tem medo de que a pessoa, se ela está buscando o valor na outra pessoa e que em determinado momento ela possa não se sentir valorizada, amada, ela vai ter que enfrentar esse medo antes de se relacionar. Esse é um ponto. Nós vamos conversar mais sobre isso semana que vem, tá? Porque daí nós já estamos dando aqui a solução para sair desse lugar parasitário. E o outro qual que é? O medo de que as suas necessidades não serão supridas. Ou seja, que você precisa estar no controle, no governo da tua vida. Você não pode ir para a cruz, você não pode morrer. Quando eu digo morrer, a tua alma, o teu ego, ele não pode morrer, porque se você for para esse lugar, ninguém vai atender as tuas necessidades. Então você tem que estar no controle, você tem que estar no governo, você tem que ser uma pessoa forte e dominadora, porque se você não for, suas necessidades, as suas realizações, elas não acontecerão. Então, você acaba fazendo com que todos à sua volta estejam debaixo do teu domínio, do teu governo. E essa também não é a vontade de Deus. E o que nós precisamos? Voltar ao plano original de Deus. Voltar a viver o quê? Na sua dependência. E nós vamos tratar um pouquinho mais disso semana que vem, sobre os nossos medos. Vamos falar, né, sobre cada um deles, como que pode ser esses medos. Nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas necessidades, que a gente tem medo de não ser suprida. Nós vamos entender que Eva foi atacada exatamente nisso, na identidade dela, no valor dela e na necessidade dela. Então Eva, ela saiu da onde? Do lugar de independência de dependência de Deus para um lugar de independência, aonde ela quis governar a si mesma. E até hoje, eu, você, todos os dias somos tentados nessas áreas para governarmos a nossa vida sozinho, dizendo: Deus, eu não preciso de ti. E a hora que a gente consegue entender essas coisas, se arrepender e voltar ao projeto original de Deus, a gente começa a ser limpo, alinhado, tratado e começa a viver a vontade de Deus. Então é isso que eu queria falar hoje, né? O assunto não terminou, ele tem muita coisa ainda, tá? Pra gente tá falando semana que vem. Deixa eu só ver aqui a mensagem. O Marcos enviou agora ali para vocês, que vocês podem enviar algumas perguntas, né? Se vocês quiserem que a gente esteja repassando na live na semana que vem. Eu vou abrir aqui esse momento apenas para uma pergunta. Então, se alguém vai perguntar, manda ali escrito na chamada. Eu gostaria de perguntar. Eu vou abrir apenas para uma pergunta, porque a gente tem aí uns 5 minutinhos só para a participação de uma pessoa aqui. Então, eu vou abrir para uma pergunta. Alguém que gostaria de perguntar alguma coisa relacionada ao que a gente, né, trouxe para essa noite. Então, se alguém tiver uma pergunta, eu vou abrir para participar. Já está passando 1 minuto. Se não tiver pergunta, eu vou permitir a participação de uma pessoa por 4 minutos. Já passou. Gostaria de saber se alguém gostaria de participar aqui para falar alguma coisa, ou para compartilhar, ou, né, para acrescentar alguma coisa. Gostaria que você, nesse momento, abrisse o seu microfone e participasse. Nossa, o pessoal hoje está muito quietinho, está todo mundo com vergonha. Semana passada teve participação, semana retrasada teve participação. O que é isso? A Jana tá rindo, Jana? Ah, tá bom. Então vai lá, Cassiana, participa aí então. Pode falar, Cassiana, pode participar, vai ser bom te ouvir. Nossa. Minha cabeça, imagina 20 anos de casamento que passa isso na sua cabeça, assim, agora. Eu falei, meu Deus.
Tantas discussões sem fundamento que eu poderia ter evitado. Jesus amado. Se eu tivesse um entendimento desse, solteira, olha que eu fui muito bem acompanhada. Eu tive que fazer 6 meses de acompanhamento psicológico, porque a minha discipuladora identificou que eu tinha uma natureza muito masculina. Ela falou, vai ser 2 homens se relacionando. Não dá. Vai pro psicólogo, tem algumas coisas aí pra você tratar e tal. Mas eu nunca tinha ouvido isso de relacionamento parasitário. Faz todo sentido pra mim. Agora, então, nem se fala. Impressionante. Amiga, tô chocada. Amém. Obrigada, Cassiana, pela tua participação. Então, eu também fiquei chocada lá atrás. Mas é bom quando a gente fica chocada, porque a gente entende a verdade de Deus, né? Eu também já estava casada quando eu entendi, né? Isso, eu já estava casada, isso foi mais ou menos em 2004, faz 19 anos que a gente compreendeu isso e começamos a buscar a cura nesse sentido, né? E nesses de lá para cá a gente vem, né, ministrando essa área e a gente vem vendo pessoas sendo tratadas, sendo restauradas. A gente casou em 99, tá? Eu tô dizendo que a gente foi ministrado, nós já estávamos casados há 5 anos. A gente foi tratado nessa área, a gente viveu 5 anos um relacionamento parasitário. Eu mais parasita do que ele, com certeza, porque eu era mais dodói. Não que ele não fosse, mas eu era mais dodói. Só que tudo começa por aí. Hoje eu vejo assim, ó, Deus, o que ele está fazendo? Ele está abrindo a lata de lixo e está começando a mostrar para nós as coisas que nós precisamos tratar na nossa vida. Então, essa ministração serve para quem? Serve para você que é solteiro, serve para você que é recém-casado, serve para você que é divorciado e agora olha lá para trás e consegue ver aonde você errou, o que foi o que faltou ser acertado e para você se relacionar não somente com o seu cônjuge, mas com todas as pessoas, de você entender que você é um abençoador. Né, Queria amor? dar um testemunho bem rápido. A gente veio de Joinville, a gente foi fazer um seminário, eu e a Miriam, junto com o João Marcos, e que ele é Vencendo a Ira. E uma das coisas que a gente veio conversando no carro com o João Marcos foi que muitas vezes que a gente foi ministrar para casais, a gente chegou antes de entrar, paramos um pouco antes da ministração e olhamos um para o outro e falamos, olha, a gente vai ministrar, a gente teve um desentendimento, a gente não está legal, mas a gente vai precisar entrar debaixo de um lugar de reconhecimento de nossos erros, de pedido de perdão a Deus, porque nós vamos entrar ali e vamos ministrar. E aí nós entrávamos, ministrávamos, as pessoas eram curadas, eram sanadas. Marcos, por que você está falando isso depois que a Miriam ministrou? Porque eu quero dizer para você que pode acontecer o seguinte, você vai sair dessa live aqui, dessa reunião impactado, falando assim, eu vou mudar, eu reconheci que tem uma coisa que eu ajo como uma pulga, eu só quero ter para mim, eu só preciso saciar os meus medos. E aí você começa a caminhar 2, 3, 4 dias, vai dando tudo certinho e daqui a pouco, daqui 5 dias, você pisa na bola, ou você fez tudo certo e a pessoa com quem você está tentando melhorar o relacionamento, ela erra com você, e aí você vai entrar num lugar de tristeza e vai falar assim, não adianta. Eu quero te dizer com todas as letras, adianta sim. Você vai falar, vai entrar no seu quarto, vai se trancar no banheiro, vai no carro, vai falar igual eu aprendi esse final de semana, né? Quando a gente expira, né, a gente fala para Deus, Deus, olha, eu tentei fazer tudo aquilo que a Miriam ministrou na segunda-feira e não deu muito certo. Mas eu quero inspirar de Ti, Senhor, um lugar de que vai dar certo. Eu vou deixar de ser uma pulga, eu vou passar a ser alguém que vai contribuir para o relacionamento. Então, eu quero agora... Você vai falar também? Filho de peixinho, peixinho o João Marcos vai falar. Ele E pediu, aí, diz que ele pediu. tá. E aí eu vou deixar a Miriam conduzir a oração, o encerramento, né? E aí já passo para você, amor. Ou se você quiser que eu ore, aí eu Eu oro, acho depois o que João nós Marcos fala. podemos pedir os pedidos de oração. Isso. Aí o pessoal já diz ali, que eles Tá, não se estão me vocês ouvindo. quiserem colocar especificamente os pedidos de oração,
E aí você coloca ali, a gente vai abrir aqui, e aí eu vou orar por esses pedidos específicos. João Marcos, quer vir aqui compartilhar rapidinho então? Ou vai abrir a tua Não, câmera não, aí? não. Vem aqui, é melhor. Eu só queria comentar brevemente, Opa. até estava conversando com o Levi sobre isso semana passada, né? Que essa questão do nome de Deus ser falado cada vez que a gente expira é porque no original do hebraico ele seria YHWH, né? E a gente traduz para o português como Yahvé ou Javé, mas justamente pelo fato de no hebraico, no original, não tem nenhuma consoante, são só sons mudos. Então YHWH seria justamente esse som da expiração, sabe? Por isso que cada vez que a gente expira, a gente está proclamando o nome de Deus. Já fala mais alguma coisa que tu queria Tá bem. compartilhar. Ok, vamos ver se tem algum pedido de oração aqui. Deixa eu abrir aqui, voltar aqui. Pessoal, vamos colocar os pedidos de oração ali Vamos na ver se tem conversa? aqui mensagens. Nas E aí eu já vou mensagens, estar assim. orando então. Ok? Vamos lá. Gostaria de pedir... Tem ali? Não, por enquanto não tem nenhum Não pedido. tem nenhum pedido. Nós vamos dar aí, ó, 1 minutinho para vocês colocarem os pedidos de oração de vocês. Vou pedir para você orar o seguinte, para as pessoas que caminham conosco, né? Que hoje, por algum motivo... Acho que você tem que botar Botar porque aqui? as Tá. pessoas não ouvem o que tu tá falando. Eu queria que você colocasse o seguinte em oração. Para aquelas pessoas que hoje não puderam estar aqui com a gente, certo? E que precisariam estar aqui, para que na semana que vem o Espírito Santo esteja tocando o coração delas e protegendo para que elas possam estar aqui conosco, caminhando nesse lugar de aprendizado. Cassiana, explica ali, escreve melhor. Eu não entendi o que seria uma frente fria. Tá? Só explica ali. Entendi, já entendi. Uhum. Tá bom. Já entendi. Nós vamos estar orando então. Vamos orar pro frio e tudo para ele. Tá, nós temos ali o pedido da Jana, nós temos o pedido da Cassiana, nós temos o pedido do Robson, o pedido da Suelen, pedido da Raquel, da Aritana, da Letícia, da Patrícia. Mais algum pedido? Nós vamos começar a oração. Papai querido, nós estamos aqui, papai, em unidade contigo. Queremos te agradecer por este tempo, queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer porque tu ministrastes nas nossas vidas essa noite, porque tu nos trouxeste, tu nos atraíste, Senhor, até ti, porque tu queres que nós vivamos um novo tempo, tu queres, Senhor, que nós entremos num novo nível de relacionamento contigo. E esse relacionamento, papai, ele vai transbordar, não somente lá no nosso trabalho, mas primeiramente ele vai transbordar no nosso casamento, no nosso relacionamento com os nossos filhos, vai transbordar, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, porque tu tens algo que é muito maior do que nós temos vivido, Senhor. Tu tens algo muito mais profundo, tu tens um novo nível, tu nos chama, Senhor, para ocuparmos o nosso lugar na tua mesa, nosso lugar de filho. E é isso que nós queremos viver, papai. Por isso eu quero colocar a vida de todos que aqui estão, primeiramente, diante da tua presença. Pedir, Senhor, que tu venhas colocar um espelho diante de cada um, para que eles consigam enxergar a si mesmo, para que eles consigam enxergar aonde estão as arestas, aonde estão as farpas a serem tiradas, que na semana que vem, quando nós continuarmos esta conversa, este encontro, muitos deles já venham, Senhor, com o coração aberto, com o Senhor, o argueiro dos olhos já desvendados, papai.
No nome de Jesus eu te peço e oro por cada um que aqui está. Te agradeço por este tempo contigo e te peço, completa a tua boa obra nas nossas vidas, no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós te pedimos, crendo que tu estás nos ouvindo, Senhor. Por isso nós também já te agradecemos, Pai. Amém e amém.